Fala, galera! Agora é a nossa hora da revisão da aula 9.1, porque essa aqui é a nossa aula 9.2. E a gente teve um bate-papo bem legal, tá? Bem interessante sobre aí os tipos, né, de SAFs atendendo às necessidades do produtor, atendendo aí e respeitando os aspectos edafoclimáticos, respeitando e acomodando de forma mais consciente aí essas criações, né? E como a gente tem falado aqui, não é a mesma coisa, não é o mesmo fluxo que eu vou ter lá na agricultura ou pecuária ali intensiva, né? Porque ali eu tenho um fluxo muito intenso, eu tenho prazos, eu tenho quantidades, né, altas para estar suprindo, porque eu estou pensando em uma rede de pessoas que estão ali dependendo disso. Quando a gente fala de SAFs, é nessa ideia de eu me colocar como um agente que vou estar contribuindo, colaborando com o meio ambiente, tá? Nós já tivemos várias, assim, não tantas assim, mas nós já tivemos experiências de pessoas que saíram do sistema tradicional, conheceram, se permitiram conhecer os SAFs e hoje não trocariam de forma nenhuma, tá? Porque o bem ao ambiente e o bem da pessoa superou as suas expectativas. Só experimentando, né, galera? Então vamos lá, no quadro 9.2, modelos de SAFs na Amazônia, tá? E aí a gente pontuou os seguintes elementos aqui dentro dessa aula. Os sistemas agroflorestais, que são os nossos SAFs, eles todos podem ser classificados aí como LPF? Não, aqueles que vão trabalhar a questão da conservação desses ambientes e priorizando, se houver as criações, essa melhoria da qualidade de vida, né? O bem-estar desses animais que vão ali estar inseridos. Não tem aquela correria, aquela pressa de eu tenho que tanto tempo, eu tenho que estar colhendo café, eu tenho que... Não existe isso dentro do SAF, gente. Professora, mas eu preciso viver, eu preciso me sustentar, né? Eu tenho uma família. Pois é, por isso que os SAFs é importante e interessante, porque a diversidade de produtos oriundos desse ambiente é riquíssimo. Então você, ao longo do ano, você não vai ficar sem ou desprovido desse recurso, desses produtos para você estar utilizando para a sobrevivência da sua família, correto? Então o modelo dos SAFs, seja aí silvio agrícola, silvio pastoriz ou agro silvio pastoriz, deve ser definido a partir das informações levantadas nos ambientes interno e externo, tá? Tudo aquilo que eu vou originalmente... Deixa eu mostrar aqui um ambiente para você rapidinho. Tá? Pode ser esse aqui. Ó. A gente falou da questão da distribuição lá dos indivíduos, né? Óbvio que se eu considerar a floresta toda, a diversidade é maior. Mas se eu pensar no espaço, né, menor dos SAFs, a riqueza de produtos, de espécies e de produtos que eu possa vir a utilizar para minha família e também para uma comercialização, se essa definição do SAF foi para comercialização desses produtos. Então, ela tem uma grande riqueza, uma grande variedade, isso pode me beneficiar como um produtor local muito. E aí, a gente falou também da questão da ação empreendedora, da sua visão macro que você pode vir a ter dentro dessa ação empreendedorística. Como que eu vou estar ofertando? No mercado já tem esse produto, mas dessa forma. Qual é a forma que você pensa em oferecer esse produto que você sabe que você pode conquistar muitos clientes, né? Muitas pessoas aí. E agregar, obviamente, valores, né? Agregar aí conhecimentos
da sua comunidade, de conhecimentos empíricos. E sim, vai ter uma saída muito interessante, tá bom? E aí, quando a gente fala lá desses ambientes internos e externos, dependendo do que eu for delimitar aqui, eu vou necessitar de algumas situações, né? Sim, eu posso ter necessidade de algumas mudas, eu posso ter necessidade de aquisição de alguns equipamentos, posso ter necessidades de mão de obra especializada, então tudo isso tem que ser levantado, considerado aqui, tá bom? E os fatores, né? Então vão estar intrinsecamente ligados aos objetivos do produtor, as características do seu local, tá? A disponibilidade que você tem próximo ou na família, que pode ser, né? Que um dos seus filhos saia, estude, faça uma faculdade e se torne o especialista, a mão de obra especializada que você estava necessitando. Então, preciso nem sair de casa, já tenho aqui, né? Eu fiz um investimento muito bem certeiro e agora eu estou usufruindo disso. Disponibilidade dos recursos financeiros, né? Então, planejamento é essencial para isso, porque numa situação que estava prevista, porque quando a gente fala de planejamento, a gente tem que colocar aqueles momentos de intempéries, né? A gente comentou isso na aula ali, numa das aulas aí anteriores. Aquele caos que pode se instalar, né? Pode acontecer. Então, eu tenho que estar preparado financeiramente para isso, tá? Então, eu tenho meu carro-chefe, teve problema no meu carro-chefe, e agora? O que eu tenho para utilizar aqui do meu SAF? Né? Então, tudo isso é dentro do planejado. Características de componentes mais adequados para a sua região. E aí a gente tem que lembrar aquelas espécies que são naturais. Então, se elas estão inseridas naquele ambiente, quer dizer que elas são muito mais tolerantes, naturalmente, né? Resistentes. Porém, você tem que lembrar que pode acontecer que quando você fez essa associação dessas espécies, por exemplo, a gente está falando de espécies arbóreas, essas espécies arbóreas com algumas das culturas, pode ser que você tenha um desequilíbrio, mas isso também estava dentro do seu planejamento. Então, você acaba usando técnicas, usando formas para sanar essas situações. Então, por isso que a gente tem que ter o conhecimento do ambiente interno e do ambiente externo, tá bom? E o que você vai atender aí de mercado, né? Como que você vai estar atendendo tudo isso. Tudo bem? Então, a gente finalizou aqui e agora joga lá na tela, aqui atrás, diretor, por favor. Você vai ficar, então, com a sua atividade e já a gente retorna para a correção. Tchau! É isso aí, galera. Você já teve em mãos aí o seu material, você já discutiu com seus colegas, não arranca cabelo de ninguém, não. Fica tranquilo que não é prova ainda, tá bom? Lá, já vou dando spoiler aí, na unidade 2, o professor presencial já está consciente que tem uma atividade ali na unidade 2, em que vocês vão fazer um trabalho bem legal. Eu acredito que vai ficar maravilhoso se vocês de fato se empenharem, tá bom? Quaisquer dúvidas vocês podem estar em contato comigo, professor Jefferson, que nós estamos aqui à sua disposição, tá bom? Mas vocês viram que nas questões que nós colocamos para vocês, a maioria, né, discursiva, onde você deu a sua resposta e a gente sempre vai bater na tecla. Ah, faltou um termozinho técnico. Só que você tem que lembrar, fazer uma forma de associar aquilo que você compreendeu com aquela palavrinha, porque na avaliação pode ser que venha só a palavrinha técnica. E aí, se você não sabe o que significa a palavrinha técnica, vai dar ruim, né? Então você tem que estar pensando tudo isso. Tá bom? Vamos então lá jogar no nosso quadro a questão de número 1, tá? Ah, claro, tirando todas as dúvidas dos nossos estudantes. Questão de número 1 diz o seguinte, deixa eu dar até uma olhadinha aqui, se a gente vai ter são 5 questões, beleza. Vamos lá, questão de número 1. Diversos modelos de SAFs já foram desenvolvidos e implantados na Amazônia, em função das necessidades e condições particulares de cada local. Aí eu lembrei para vocês, eu acho que não sei se foi na revisão, foi na aula mesmo, que a gente falou aí que algumas pessoas saíram do tradicional e
se aventuraram, né? E foram muito bem recebidos pelos sistemas SAFs, e aí agora estão vivendo muito bem. Então, dependendo das necessidades, das condições de cada região, nós temos aí professores dentro da mediação tecnológica, fazendo seus mestrados, entrando no doutorado, né? Fica um abraço forte aí para o nosso queridíssimo professor Sérgio, tem feito um trabalho belíssimo. Então, existem pessoas, não só ele, né, gente? Tem vários outros professores que estão fazendo trabalhos dessa conscientização, dessa utilização, trazendo aí, reforçando de fato essa consciência ambiental que nós precisamos ter. E aí, quando eu falo que necessidade, eu não posso deixar de lembrar que essas necessidades também podem ser uma questão problemática, que eu queira estar solucionando ou pelo menos amenizando essa situação, né? Ok, em virtude dessas necessidades, dessas condições, a gente tem essa diferença, né? Diferencie floresta natural de agroflorestal. Muito bem. Olha lá, gente. Quando você passa por tá na estrada, tá de carro, moto, sei lá do que você tá, o seu sistema de locomoção aí. Aí você passa por uma área de floresta. Ah, professora, passando assim, nem tanto, mas se eu adentrar no ambiente de floresta, eu vou ver a mudança de temperatura, um clima mais ameno, mais gostoso. Obviamente que também, dependendo do período que você estiver lá, ela vai sugar suas energias, né? A gente sai bem cansado dentro da área de floresta, né? E transpira bastante também, né? Ela tem um sistema de evapotranspiração, ele vai, enfim. Mas a riqueza da diversidade da área florestada não se compara, obviamente, ao SAF, né? A riqueza, numericamente falando, dessa distribuição. Mas a diversidade presente no SAF, ela vai sim ser muito interessante e importante para o usufruto dos recursos que vão estar disponíveis, alguns em pouco tempo, outros em médio e outros a longo prazo para essa família, para essa comunidade, certo? Então, dependendo disso, observando tudo isso, eu consigo distinguir bem que na agrofloresta, tá? Que aí tem aí em torno de 10 a 20 espécies, vai depender da sua área que você delimitou aí na sua propriedade para a implantação desses SAFs. Numericamente, tem um número menor de espécies, tá? Já a floresta natural tem centenas, é óbvio que tem toda uma história evolutiva ali que a gente tem que considerar, né, galera? Mas em relação ao recurso que eu vou estar utilizando de mais fácil acesso, porque eu não vou precisar estar lá, eu estou aqui na minha propriedade, eu vou estar utilizando esses recursos de forma muito mais pontuais, né? Então, tem essas diferenças aqui. Tudo bem? Vamos para a questão de número 2? Quais são os fatores a serem considerados para a implantação dos modelos dos SAFs? O que eu preciso de forma nenhuma? É canetinha, tá funcionando? O que eu preciso, tá? Lembrando que eu não posso esquecer de forma nenhuma. Quais são esses fatores, quais são esses elementos imprescindíveis quando eu for fazer a implantação, tá, galera? Desses modelos SAFs. Olha lá. Primeiro, isso tudo faz parte do que, gente? Do planejamento. Então, qual é o principal elemento aqui para essa implantação? Planejamento. Dentro desse planejamento eu tenho que ter o quê? Né? É a questão. Eu preciso ter bem delimitado quais são os objetivos desse produtor, tá? A gente falou aí de SAFs de serviços, SAFs de segurança alimentar, SAFs comerciais. E aí a gente falou que, dependendo dessa sua saída, né? Eu tenho que lembrar que eu posso ter uns carros-chefes e essas outras vão prestar serviços e que eu vou ter produções de forma bem pontual. Vamos pontuar, não. Eu vou ter colheitas bem distribuídas ao longo do ano em que vão me servir
para que eu possa ter o meu sustento ali de forma mais segura, porque eu não tenho só uma espécie, eu não tenho uma monocultura, eu tenho várias espécies e também eu posso ter uma criação que vai aí contribuir, colaborar com a minha manutenção, né, naquele local. Então, definidos os objetivos, eu tenho que observar as características desse local, o solo, o clima, a condição topográfica, o histórico de uso dessa terra, porque aí, ó, a gente está falando de implantação, pode ser que você implante aí, né, um SAF de recuperação. Ah, era uma área de pastagem, era uma área de clareira não, de... Ô, pai, escapou agora o nome, fugiu. Era uma área que já tinha sido utilizada e foi abandonada. Aí eu meto o SAF dentro, tá? Para poder recuperar tudo isso, porque ele também tem essa funcionalidade. As espécies de tal dia aí também e outras, né, os jardins, agroflorestais vão fazendo essa recuperação de forma mais gradativa, de forma mais natural, demora um pouquinho, mas ela recupera, tá? Tem resultado. Então, a disponibilidade da mão de obra, se eu vou precisar de uma mão de obra especializada ou não, se o quantitativo que eu tenho de mão de obra não especializada é suficiente para os momentos de colheitas que eu tiver aqui. Disponibilidade, né, de recursos financeiros. Pode ser que nas minhas espécies arbóreas, daqui a sei lá quantos anos, eu tenha aí a produção de óleos, de madeiras, enfim. E aí eu preciso fazer de maquinário para poder conseguir esses recursos, acessar esses recursos de forma a causar o mínimo possível de alteração na minha estrutura do que eu tenho já de SAF. Então eu preciso de maquinários, eu preciso de situações, de tecnologias que vão me auxiliar nesse quesito, tá? Então eu preciso ter graninha para isso. Características dos componentes, né? Quantas espécies ou quais são as espécies arbóreas, quantas são, quais são e qual o tempo, né, de seu desenvolvimento, de cultivos, se são cultivos, se são cultivares, da agricultura normal, tradicional, se eu tenho cultivares e elas são adequadas, conseguem coabitar muito bem com essas espécies arbóreas, né? E aí, como é que vai ser? Essas criações também vão fazer uso dentro dessa minha propriedade, tá? E atendendo aí os mercados que serão atendidos, né? Como que esse mercado vai ser atendido, como que eu vou estar ofertando esses recursos para esses mercados. Beleza? Questão de número 3, já veio premiadinha para vocês. O modelo dos SAFs, silvio-agrícola, silvio-pastoriz ou agro-silvio-pastoriz, deve ser definido a partir das informações levantadas na propriedade. O seu planejamento lá, né? Cujos fatores a serem considerados são. Então, deve-se considerar o modelo que melhor se adapta às necessidades dos produtores. Melhor se adeque ou se adapte às necessidades dos produtores, porque cada localidade tem uma demanda chave, uma demanda X, né? Só que eu tenho que lembrar que essa necessidade precisa ser atendida, obviamente, eu tenho que considerar essa necessidade do meu produtor na questão o quê? Nutricional, comercial, enfim, né? Observando ainda as características desse solo, a fertilidade, a produtividade desse solo e a manutenção dessa qualidade e fertilidade desse solo, da proteção dessa cobertura desse solo, para não deixar eles nem se exaurir e nem ocorrer processo de erosões, tá? E também a pesquisa de mercado que vai ajustar aquilo que eu vou estar produzindo dentro dessa propriedade que realmente possa vir de encontro a essa necessidade do mercado externo, tá? Podemos seguir. Questão de número 4. Esquematize um SAF com interação de gado. Tá lá, ó. Então, aqui eu tenho um conforto ambiental, não preciso abrir áreas de pastagem, já posso fazer usufruto de uma área que já esteja presente ali. Tenho a presença de árvores e que essas vão criar um microclima, um ambiente diferente do que a gente poderia ter só na área de pastagens, tá bom? Questão de número 5, também já veio garimbada. Os SAFs associam cultivos agrícolas ou animais com espécies florestais de forma sequencial ou simultânea
E a pesquisa vai estudar essas interações entre esses sistemas. A pecuária leiteira e de corte, os sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta e LPF dispensam a abertura de novas, que maravilha, né? A abertura de novas áreas de floresta para ter que acomodar esses pastos, né? E também recuperam áreas degradadas. Galera, só coisa boa, né? Então a gente vai finalizando a nossa aula aqui e a gente se encontra no próximo momento, na próxima aula. Beijo no coração. Tchau!